Gente, vamos abrir a nossa palavra de Deus aí, no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Muito importante essa carta, queria abri-la com os irmãos hoje, alguns versículos. Coloque lá na nossa projeção lá. Carta de Paulo aos Romanos. Vou ler 12 versículos com os irmãos, começando com o primeiro ali, que está: justificados, pois, mediante a fé. Olha, justificados, vou até fazer aqui uma adaptação da palavra justificados, como justos ficados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual nós estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos pecadores. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda injustos e pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, seremos por ele salvos da condenação e do juízo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu quero falar com vocês hoje sobre o Evangelho da nossa salvação. Por que nós, crentes, acreditamos que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Nós acreditamos assim porque o apóstolo São Paulo foi quem disse isso. Ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em que vem a ser a salvação? Nós estamos vendo aí que pelo pecado de um homem, ele se refere a Adão, quando desobedeceu e rompeu a sua relação com o Pai, a morte passou a acontecer, passou a ser experimentada na ambiência da humanidade. Porque o Senhor Deus disse: ó, vocês podem comer de todas as árvores, com exceção destas aqui, destas duas. Porque do dia que comerdes desta árvore, nesse dia morrereis. O que Deus estava dizendo? Ó, vocês têm liberdade para fazer tudo o que vocês quiserem fazer nesse jardim que eu lhes dou. Mas vocês têm que obedecer e respeitar este limite. Tem que respeitar esta proibição aqui, específica. Porque o dia que vocês quebrarem esse limite, o dia que vocês desobedecerem esse limite, nesse dia vocês morrerão. Ele está falando a respeito da morte espiritual. E o homem desobedeceu, e o homem quebrou. E quando quebrou, trouxe sobre si a morte. E eles representavam a humanidade naquele contexto. Então trouxeram a morte sobre a humanidade. E esta morte por eles passou a todos os homens.
Por isso que a Bíblia fala que Jesus Cristo, também ao morrer e dedicar a sua vida no Calvário, ele gerou a graça que passa a todos os homens, para que aquilo que havia sido morto lá no jardim, agora é revivido no Calvário em Cristo Jesus. Por isso que diz, pela desobediência de um, todos foram afetados, assim como pela obediência de um, todos são alcançados. E é sobre isso que o Evangelho fala, sobre esta experiência de estarmos perdidos, distantes de Deus, desvinculados de Deus, com as nossas vidas rompidas em termos da nossa relação com Deus, e a nossa reconciliação com Deus, a recuperação deste vínculo, o reatar da nossa relação com Ele. Esse é o Evangelho. E eu separei então aqui algumas ideias que eu vou compartilhar com vocês. O texto diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Esse é o verso 1 e o verso 9. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, né? E o 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então o Evangelho diz que nós podemos ser justificados. O que significa isso? Quando o homem desobedeceu, ele se tornou desobediente aos olhos de Deus, então Deus tinha um julgamento de justiça sobre essa desobediência. Não é assim? A nossa desobediência não demanda um sentimento de justiça, um sentimento de juízo sobre a nossa desobediência? Quando há uma desobediência, não há uma lei que pressupõe a correção dessa desobediência. Por isso que a Bíblia diz que nós, por causa da nossa desobediência, decaímos da justiça de Deus, da graça de Deus, da autoridade de Deus, e nos tornamos então, como consequência, responsáveis pela nossa própria morte, porque nós produzimos a morte pela nossa desobediência. O que é essa morte? A Bíblia fala de 3 mortes. A primeira morte que ela fala é a morte física, é a morte orgânica. Então o indivíduo tem 80, 70, 90, 100 anos, morre e há uma cerimônia fúnebre, ele é sepultado. Esta é a morte orgânica, é a morte física, é a morte biológica. Mas a Bíblia fala de uma outra morte, fala da morte espiritual, que mesmo eu estando vivo, eu posso estar morto espiritualmente. Por quê? Porque a morte espiritual é a minha separação de Deus, é o rompimento da minha vida espiritual com a vida espiritual de Deus. É quando eu vivo na carne, na minha vida orgânica, mas não tenho qualquer vinculação com o Espírito Santo de Deus. Não tenho experiência de transformação de vida espiritual em Deus. Então eu estou vivo na vida orgânica, mas morto em meus delitos e pecados, como disse o apóstolo Paulo. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, estranhos aos concertos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Embora vivos, estamos mortos nesta condição espiritual. Então a Bíblia chama essa de morte espiritual. E agora a Bíblia fala de uma terceira morte, que é chamada morte eterna. Aqueles que morrem e morrem da sua vida física e no espaço da sua vivência física não ajustam a sua vida de comunhão e de relacionamento com Deus, então experimentam a morte eterna. Porque a morte eterna é a continuação da morte espiritual sem Deus. Quando eu vivo uma vida espiritual sem Deus, porque eu sou uma pessoa espiritual, mas quando eu vivo esta vida espiritual sem Deus, o resultado é que entrando na eternidade, entro sem Ele. Por isso que é chamada morte eterna. Então o que faz a inteligência humana? Enquanto eu estou na vida física e orgânica, eu tenho que olhar para a minha vida espiritual e acertar a minha vida com Deus para que eu passe da morte espiritual para a vida.
Por isso que a Bíblia diz que passou da morte para a vida dentro da sua experiência de vida orgânica. Então hoje nós podemos passar de uma vida divorciada de Deus, longe de Deus, sem relacionamento com Deus, para uma vida integrada com Deus, relacionada com Deus, vinculada com Deus e em profunda comunhão com Deus. Aí eu que estava morto nos meus delitos e pecados, pela minha experiência de relacionamento com Deus, passei da morte para a vida. Então eu estou vivo fisicamente e estou vivo espiritualmente, porque vivo em Cristo Jesus. Mas como é que se dá isso? Aí Paulo está explicando. Para que eu passe da morte para a vida, eu tenho que resolver um problema teológico, um problema bíblico, que é o problema do pecado, da quebra da justiça, da lei, da ordem de Deus. Quando eu quebro os caminhos de Deus, quando eu quebro a ordem de Deus, quando eu quebro a lei de Deus, quando eu me distancio de Deus e rompo minha relação com Ele pelo pecado, porque a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, não é isso? O salário do pecado, as consequências do pecado é a morte espiritual. Quando eu rompo a minha relação com Deus, ou quando eu não recupero a minha relação com Deus, por estar longe, distante dEle, sem levá-lo em consideração, a Bíblia diz que eu estou morto, quebrei a justiça de Deus. Então, eu preciso resolver essa questão do pecado com Deus. Mas o pecado ofende a Deus. O pecado é contrário à santidade de Deus, mas eu sou um pecador. Como é que eu consigo relacionar minha vida pecadora com a vida santa de Deus? Eu preciso resolver o problema desse pecado. Então tem que haver, da minha parte, a consciência de que eu preciso me arrepender daquele pecado que me rompe da relação com Deus. E o principal pecado que rompe a nossa relação com Deus é a indiferença em relação ao que Ele faz e representa para nós. No momento em que a gente é indiferente ao que Deus é e ao que Deus faz e fez por nós, aí nós estamos com a nossa relação rompida com Ele. Por quê? Porque não temos comunhão. Não falamos com Ele, nem Ele fala conosco, porque a barreira está aí. Então, temos que tirar essa barreira. Mas como que nós vamos retirar essa barreira? Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Ninguém pode estar na presença de Deus e reivindicar uma santidade tal que obrigue Deus a reconhecê-lo como uma pessoa absolutamente justa. Ah, mas eu nunca menti, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca tive um mau pensamento, nunca desejei a mulher do próximo, nunca cobicei. Eu posso ter milhões de virtudes, mas ainda haverá na minha vida alguma situação que me distanciará de Deus. Talvez o orgulho de me julgar bom demais, talvez o orgulho de me julgar perfeito, talvez o orgulho de me julgar, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Portanto, Deus não pode me excluir da sua relação. Mas na verdade não é Deus que exclui, é a gente que escolheu o caminho da exclusão, tanto por conta da humanidade que se corrompeu e nós fazemos parte dela, tanto quanto pela nossa escolha pessoal, porque nós também, não só a humanidade se corrompe, mas a gente pessoalmente também desobedece a lei de Deus, desobedece os princípios de Deus, desobedece o ensino da palavra, desobedece a liderança do Espírito Santo, e a maioria de nós nem sabe que o Espírito Santo existe e está cuidando de estabelecer uma relação conosco. Por isso que a Bíblia diz, Jesus diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Então significa que tem uma porta fechada, e Jesus bate nessa porta. Se essa porta permanece fechada, ele teoricamente permanece do lado de fora, ele não tem acesso à sua intimidade. Então a sua vida não tem relação com Ele, porque depende de você abrir a porta, depende de você ouvir o chamado, depende de você aceitar o convite, depende de você estar disponível para receber na intimidade da sua vida o Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, a Bíblia diz assim, justificados pela fé. Nós temos que ter perante Deus uma justificativa para merecer a presença dele na nossa vida.
Nós temos que ter uma justificativa para entrar na glória dele, para entrar na presença dele. A presença dele é santa. Qual é a justificativa que eu tenho para entrar no céu de Deus? Qual é a justificativa que eu tenho para entrar no trono da graça de Deus? Qual é a justificativa que eu tenho para estar perante a face do Senhor? Qual é a justificativa que eu tenho? Não, eu sou muito bom, então pela minha bondade, Deus vai ser obrigado, de certo modo, a abrir a porta do céu para mim. Ou então eu nunca fiz nada de mal para ninguém, então eu sou uma pessoa semelhante com Jesus, eu estou par a par com Jesus, porque Jesus não pecou. Então eu estou exatamente como Jesus, então mereço o mesmo tratamento que Jesus mereceu. Correto isso? Mas quem é de nós que pode dizer isso? Quem é de nós que pode reivindicar essa santidade? Então, como é que eu vou me apresentar perante a face do Senhor? Qual a justificativa que eu tenho? Eu não tenho justificativa nenhuma, eu sou um pecador, e o meu pecado não me habilita a estar na presença de Deus, ao contrário, me distancia de Deus. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que pensar como que Deus, uma figura tão amorosa, vai fazer para que a justiça dele seja resolvida e ao mesmo tempo ele me aceite como pecador. Como é que ele pode ser justo juiz e ainda me receber sem que eu tenha que pagar com a morte eterna o meu pecado? Então Deus me ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Vocês estão tímidos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê, não perecer significa morrer. Então significa aqui que Deus nos amou e deu o seu Filho. Mas para que ele deu o seu Filho? Para que o seu Filho fizesse duas coisas interessantes. Primeiro de tudo, eu até anotei aqui para não esquecer, ele deu o seu Filho para que o seu Filho tomasse o meu lugar no julgamento. Então, chama-se na Bíblia a substituição. Eu fui substituído pelo Filho de Deus no julgamento. Então, quando Deus me julga, ele me substituiu pelo seu Filho. Por isso que ele julga o seu Filho no meu lugar. É a justiça dele sobre o seu Filho, que não tinha pecado, que então o seu Filho levou sobre si as minhas dores, os meus pecados. Então o pecado que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Deus olha para o Filho dele e olha para mim e pega o meu pecado e lança sobre o Filho dele na cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus imolado na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que ele tira o pecado do mundo? Quando o pecado do mundo é lançado sobre ele e quando ele morre na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados. Morre a sua vida física e na sua espiritualidade, naquilo que representou a sua vida entre nós, ele leva para o túmulo mesmo a nossa injustiça. E então Deus, que fez o nosso pecado, que foi lançado sobre ele, ele morre e leva os nossos pecados. Então é como se eu tivesse agora sem pecado, porque o meu pecado foi levado pelo Senhor. Então eu fui transformado de injusto, de pecador, em justo. Por isso que a Bíblia chama de justificado. Eu fui justificado porque Deus, por me amar, lançou o meu pecado sobre o seu Filho, que morreu por mim na cruz do Calvário. Então hoje eu olho para a cruz do Calvário e dou graças a Deus, porque na cruz eu lancei sobre Jesus o meu pecado. E ele levou sobre si o meu pecado. Então o pecado que estava sobre mim agora está sobre ele. Por isso que ele era o justo e tornou-se injusto, para que eu que era injusto pudesse ser justo. Isso é que se chama a substituição.
Ele me substituiu na cruz. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era de todo pecador. Mas Deus me amou e fez que aquela cruz, de uma só vez com o seu Filho, fosse a cruz que leva os pecados do mundo. Então nossos pecados presentes, passados e futuros estão em Cristo, satisfazendo a justiça de Deus, para que nós pudéssemos, pela fé, por isso que justificados pela fé, por isso que pela fé nós podemos aceitar esse sacrifício e dizer: eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, sangrando entre um ladrão e um malfeitor, batido por todos, machucado por todos, né? Ali naquele momento especial, é como se ele levasse sobre si todas as nossas mazelas, todas as nossas dores. E é tão verdade isso que na hora extrema da cruz, nos momentos finais, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento era como se ele e o Pai tivessem o rompimento que o pecado produz. Então naquele momento ele é desamparado na cruz, para que eu pudesse ser amparado por Deus no céu. Essa é a substituição do Evangelho. Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, é o poder de Deus para tirar o meu pecado, limpar o meu pecado. Por isso que a Bíblia diz: o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então o seu pecado é purificado pelo sangue de Cristo. Você é perdoado porque Jesus derramou o sangue dele, que era o seu sangue que deveria ser derramado, porém ele derramou o sangue dele, para que nós pudéssemos ser transformados pela graça de Deus, de pecadores em pessoas salvas. Mas a Bíblia diz que eu preciso me arrepender dos meus pecados, reconhecer que Jesus é o Salvador, reconhecer que Ele está levando sobre si o meu pecado, porque eu tenho um pecado para resolver, e eu falo com Ele a respeito da minha vida, e eu peço perdão pela minha indiferença, pela minha ignorância, pelo meu desligamento do Senhor, pela minha ruptura com Deus, pela minha indiferença, pelo meu desinteresse. Eu vou lá no Calvário e peço: Senhor, perdoa-me, porque eu não sei de fato o que é que eu estava fazendo quando rompi minha relação com o Senhor. Por isso que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eles são ignorantes a respeito desse amor que salva, que transforma, que perdoa, que redime. Então pronto, nesse momento, quando eu reconheço a morte de Cristo e afasto-me, por isso que Paulo diz lá, ó: eu já estou crucificado com Cristo. Olha só, eu estou crucificado com Cristo. Em Cristo é como se eu estivesse com Ele na cruz e vivo. Não mais eu, disse Paulo, mas Cristo da cruz vive em mim. E a vida que eu agora vivo na fé do Filho de Deus, eu a vivo na carne, a vida que eu vivo na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Então eu estou identificado com Cristo na cruz, eu estou com minha vida justificada do pecado na cruz, estou perdoado por Cristo na cruz, porque Ele morreu em meu lugar, e agora justificado pela fé que eu tenho no que Ele fez por mim, eu me sinto agora em condições de me relacionar com Deus, perdoado dos meus pecados. Por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o que faz você ser uma nova criatura? É estar em Cristo. Porque estando em Cristo você está com Ele na morte e você está com Ele na ressurreição. Porque Ele morreu, foi sepultado, mas a Bíblia diz que Ele falou assim: eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. Por isso que na ressurreição Ele venceu a morte, e a morte que eu não poderia vencer, Ele venceu por mim. E por Ele vencer por mim, Ele me tornou justificado perante Deus para merecer a bênção do céu, mediante a minha fé, mediante o meu arrependimento, mediante a minha confissão de que Ele é o Senhor da minha vida. Gente, isso é a coisa mais linda do Evangelho. É a coisa mais poderosa do Evangelho. Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o poder de Deus de abrir o caminho para a sua relação com Deus.
Este é o caminho para abrir a porta da sua vida para Deus. Este é o caminho para você ser aceitável perante a face de Deus. Este é o caminho para Deus falar no último momento: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Há um reino preparado para que você possa entrar por ele pela porta da frente, porque você vai chegar lá e quando alguém te perguntar qual é a razão para você estar aqui, qual é o seu mérito para você estar aqui, não tenho mérito nenhum, meu mérito é Jesus. Eu estou aqui em nome de Jesus. Foi Ele que foi na cruz por mim, foi Ele que pagou a justiça de Deus por mim, foi Ele que derramou o sangue por mim, foi Ele que me perdoou dos meus pecados, foi Ele que me apresentou perante a direita do Pai, onde Ele está, e intercede por mim e é meu advogado. A Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor, nosso advogado. Maravilhoso isso, meus irmãos, sensacional, né? Então vamos ver lá. A satisfação da justiça divina, então, é essa substituição. Quando eu sou substituído, é porque a justiça de Deus já foi satisfeita. Deus satisfez a sua justiça no seu Filho por amor de mim. Então Ele lançou sobre o seu Filho o preço da minha culpa, do meu pecado, para me tornar puro aos seus olhos. E assim Ele abriu a relação entre eu e Ele. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, houve um fato curioso que aconteceu no templo. Quando Ele morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Havia no templo 2 compartimentos. Um compartimento interno que chamava o Santo dos Santos, ou Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, onde estavam os elementos da adoração, e só o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar lá uma vez por ano para fazer a propiciação pelos pecados. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Abriu-se a passagem entre o Santo dos Santos e o espaço da congregação. Então, quando aquele véu rasgou, significa que a presença de Deus estava aberta para todos aqueles que estavam no santuário para buscar a relação com Ele, que só poderia ser feito por um sumo sacerdote uma vez por ano. Agora a Bíblia diz que Jesus, na sua carne, rasgou o véu, para que na sua carne, na cruz do Calvário, nós pudéssemos ter uma abertura para estarmos na presença de Deus, no Santo dos Santos, no altar do Senhor, perante o trono da graça. E é por isso que Jesus diz: lhes dou o meu nome, podem chegar à presença do Pai em meu nome, orem em meu nome, façam menção do meu nome, porque o meu nome é a garantia de que você será aceito perante a graça de Deus. Quando você chegar lá na porta do céu, diz: eu estou aqui em nome de Jesus. Foi Ele que me autorizou a usar o nome dEle aqui, dizendo que o que Ele fez na cruz do Calvário fez para a minha eterna salvação. Você vai ter um bendito do meu Pai para o reino que vos está preparado. Que coisa maravilhosa é o Evangelho, da substituição pela satisfação. Deus satisfez em Cristo a sua justiça, dando-me a bênção do seu perdão, da sua regeneração, né? Por fim, o amor de Deus, o verso 5 diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, como é que esse amor que amou o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como é que esse amor vai ser derramado dentro do meu coração, para que eu tenha fé e creia em tudo isso que aconteceu e me sinta uma pessoa salva plenamente pela graça de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus derrama dentro do meu coração o amor de Deus que me dá esse entendimento. Por isso que Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entrarei e levarei a minha ceia para você. Qual que é a ceia do Senhor? Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Eu vou levar isso que foi feito por vós na cruz do Calvário.
Então naquele momento é como se o Espírito Santo estivesse derramando dentro do nosso coração, abundantemente o seu Espírito amoroso vai derramando o amor de Deus. E esse amor de Deus nos constrange e nos faz perceber que a gente não merece esse grande amor, esse sacrifício tremendo, essa entrega tremenda, extraordinária. Não há mérito nenhum em nós para isso. Tudo depende do amor de Deus. Ele nos amou. Sabe por que a Bíblia diz que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Então é o amor de Deus que nos alcança e gera dentro de nós um amor responsivo. Nós somos capazes de responder ao amor de Deus, porque Ele mesmo derramou o seu Espírito. Por quê? Porque pela fé nós aceitamos o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Pela fé nós cremos que Ele nos alcançou com a sua graça e perdoou os nossos pecados e nos habilitou perante a sua face a sermos cidadãos do reino dos céus. Por isso que nós somos cidadãos do reino dos céus. Por isso que a Bíblia vai dizer assim: fulano de tal que mora na rua tal, tal, e é em Cristo. Cristo é o nosso segundo endereço. Moramos em Cristo. Temos nossa vida ancorada em Cristo. Temos nossa vida vinculada em Cristo. Porque Cristo é o caminho. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. No momento passado a gente estava morto nos delitos e pecados. Agora, andando por esse caminho, nós estamos no caminho da vida. Eu sou a vida. Quem entrar por mim encontrará pastagens, porque eu sou a porta. Então Jesus está se oferecendo como caminho para a vida, a fim de superarmos os nossos caminhos de morte. Em Cristo, pois, diz a Bíblia, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Não por causa dos nossos méritos. Por isso que a Bíblia diz que a salvação vem não por causa das nossas obras, não por causa da nossa religiosidade, não por causa da nossa pretensa justiça, mas vem pela fé, que é um dom de Deus, que Ele derrama preciosamente em nossas vidas. E quando nós nos sensibilizamos com esse amor, abrimos os nossos corações e nos colocamos perante o Senhor com a nossa sincera confissão, com o nosso sincero arrependimento, com o nosso sincero desejo de vincular a nossa vida numa íntima comunhão com Ele, então acontece a eterna salvação. Por isso que o crente diz: eu tenho certeza da minha salvação, porque não depende de nada que ele fez, depende do que Deus por amor fez por ele, e ele só faz crer de todo o coração que o Senhor fez é absolutamente verdadeiro. Porque Cristo morreu por nós. Olha só, diz assim: Cristo prova, Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos encerrar com esse versículo? Bota o verso 6, o 8 e o 12 para a gente encerrar, como conclusão. Verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelo ímpio. Então eu estou na condição de ímpio, na condição de fraco, e Ele morreu por minha causa. Eu sou o motivo de Deus ter enviado Jesus e Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Eu sou o motivo, você é o motivo. Veja agora o verso 8. Verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Ele morreu por nós, nós ainda éramos pecadores, e foi a sua morte que nos deu a possibilidade de lançar sobre Ele os nossos pecados, para que Ele, levando os nossos pecados, tirasse os pecados de nós, fazendo-nos justos aos olhos de Deus. Não porque nós não pecamos, mas porque Ele deu a sua vida por causa de nos livrar das consequências dos nossos pecados, da separação, da desvinculação entre nós e nosso Deus. Por fim, o 12.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte é presente na vida de todos os homens. Para que nós passemos da morte para a vida, temos que receber das mãos do Senhor a sua graça bendita, o seu perdão, a restauração, a renovação, um nascimento espiritual procedente do alto, nascido da graça e do poder de Deus. Faz sentido para vocês? Amém?